Henker que vive duas vezes, capítulo 525. Warrior Corps, 11. As palavras de Valdebiche endurecerão ainda mais a expressão dos enviados. Eles ficaram presos no território sagrado do inimigo. Era como se tivessem colocado a cabeça entre as mandíbulas de um tigre. Mentira. Os enviados organizaram seus pensamentos e seus olhos ficaram afiados. Só precisamos matar vocês, seres insignificantes. Embora suas conexões com o mundo celestial tivessem sido cortadas e o diálogo com os meios gigantes tivesse ficado tenso, os enviados não se sentiram frustrados. O verdadeiro dono do território sagrado, Yon-Wu, havia deixado a torre. Sendo esse o caso, tudo o que precisavam fazer era capturar o atual gestor do território. Afinal, o ataque do Crawling Chaos reduziu pela metade o corpo de guerreiros, e era impossível para os enviados perderem para uma força tão enfraquecida. Além disso, mesmo que o corpo de guerreiros ainda tivesse força total, os enviados tinham certeza de que seriam vitoriosos. Eles eram todos deuses de alto nível em suas respectivas sociedades com lendas incríveis. Como poderiam criaturas informes que acabaram de perceber sua transcendência lidar com grandes seres celestiais? Embora alguns enviados ainda estivessem com o corpo de guerreiros, os traidores não estavam preocupados, pois tinham certeza de que esses enviados mudariam de lado em breve. Os traidores estavam decididos a se livrar de Valdebiche e dos outros meios gigantes antes que os deuses do outro mundo se orientassem e iniciassem seu ataque. Uma aura cruel estava se espalhando quando Valdebiche puxou sua espada do chão. Ele disse com confiança. Então, ele usou a espada larga para sinalizar aos traidores que se aproximassem. Vá em frente e ataque. Bastardo arrogante, mostraremos o que significa ser um deus. Ban, um enviado bateu o pé no chão e correu em direção a Valdebiche. Seu imenso poder divino assolou como uma tempestade, envolvendo Valdebiche como se fosse consumi-lo a qualquer momento. No entanto, antes mesmo de a espada chegar a Valdebiche, alguém interveio. Cleng. Você está sendo tão irritante. Um cavaleiro das trevas com um capacete preto que era muito maior que o atacante olhou para baixo com a ardente visão do inferno. Certo? Então você ainda está aqui. O cachorro do trono da morte. Eu queria saber onde você foi. Acontece que você esteve escondido aqui o tempo todo. Quem disse que eu estava me escondendo? Eu estava esperando. Que bobagem. O GH. O atacante estava prestes a gritar, mas descobriu que não conseguia mais falar. CH, CH, CH. A sombra abaixo dos pés de Shannon começou a ondular. Uma névoa negra surgiu como a luz de uma fogueira, e os olhos de Boo se abriram atrás de Shannon. Assim que o atacante viu aqueles olhos, ele instintivamente enrijeceu. Boo poderia conter e projetar a escuridão do Rei Negro com seus olhos, e os olhos infernais de Fausto poderiam colocar medo até mesmo em seres divinos. Shannon sorriu friamente como se soubesse o que o agressor estava pensando. Esta é uma grande oportunidade para consumirmos seus fatores divinos. Estou muito grato pela sua generosidade. Menor que declaração de domínio maior que. O domínio do dragão, Binah, foi declarado. Agora é possível exercer poder e influência sobre uma determinada área. Todas as estatísticas aumentam em uma certa quantidade durante um período de tempo. A defesa física aumenta até certo ponto durante um período de tempo. O território sagrado, território do submundo, foi estabelecido. A sombra cintilante de Shannon correu em todas as direções como se fosse uma teia de aranha, cobrindo o palco oculto e subindo do chão como água. As sombras rastejantes começaram gradualmente a assumir formas humanas. Eles estavam todos vestidos com pesadas armaduras pretas e cada um segurava uma lança na mão direita e um escudo de torre na esquerda. Foi a Legião da Morte, diz Plutão. No entanto, a atitude e a aparência de Diz Plutão mudaram drasticamente em relação ao que os deuses e demônios observaram no mundo celestial. Eles eram cruéis e a energia que emanavam era algo que os enviados nunca haviam experimentado antes. Ao contrário dos deuses do outro mundo, eles não tinham uma aura de caos ou desordem e tinham energias semelhantes às dos deuses e demônios. No entanto, a aura deles era completamente diferente. Foram os efeitos da palavra-chave, morte, de Yon-Wu. Foi a energia que levou todos os seres vivos ao seu fim, representando uma lei que mesmo seres transcendentes, como deuses e demônios, não poderiam desobedecer. Os membros do Diz Plutão eram seres divinos do Tártaro que sofreram um revés quando se juntaram ao lado de Yon-Wu pela primeira vez, mas à medida que Yon-Wu ganhou maior iluminação através das revelações, eles ganharam quase 1000 anos de experiência e conquistas. Eles estavam em estado de animação suspensa para manter seu poder, mas foram trazidos ao mundo sob o comando de Shannon. Os soldados Diz Plutão já haviam alcançado a metamorfose e abriram os olhos um por um e respiraram fundo. Eles saborearam o cheiro familiar de sua terra natal, que não sentiam há muito tempo. Eles não respiravam o ar do Tártaro, mas o ar do seu ambiente atual, que rejeitava os vivos e abraçava os mortos, estava suficientemente próximo. Para outros, poderia ser uma prisão, mas para eles era como um paraíso. O ar fez com que eles sentissem como se seus corações estivessem batendo novamente, mesmo estando mortos. Baque, baque, suas almas ressoaram como batimentos cardíacos enquanto An Yeong, que estava no comando, gritava bem alto. Ao nosso grande Deus, vitória e glória. Vitória e glória. Vitória e glória. Correr, erguendo suas lanças e escudos no ar, Diz Pluto gritou em uníssono e começou a correr em direção aos traidores.
Bu convocou vários cavalos fantasmas, que eram como corcéis fantasmas. Incapazes de lidar com a imensa força dos recém-chegados, os traidores encontraram um lado do ataque desmoronando. Baque, 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 bam. Os traidores ficaram em desordem. O que está acontecendo? Como os familiares podem agir independentemente de seu dono? Os enviados sabiam sobre Dis Plutão. Os soldados de elite do Tártaro eram amplamente conhecidos até mesmo no mundo celestial. Hades era famoso por comandar Dis Plutão, mas Yon-Wu não invocava Dis Plutão desde que deixou a biblioteca Shandong, então eles não sabiam o que havia acontecido com o lendário exército. Tudo o que eles sabiam era que Dis Plutão havia caído no poder desde seu apogeu, quando se juntaram a Yon-Wu. No entanto, o Dis Plutão diante deles era muito diferente do Dis Plutão que eles esperavam. Eles foram restaurados à sua força máxima. Liderando-os estava outra grande ameaça, Anriong, que estava montado em um cavalo vermelho que cuspia fogo, brandia suas espadas, criando redemoinhos para causar estragos nos traidores. Senhor da Morte. Posição: familiar. Descrição: como o familiar que lidera aqueles que se voltaram contra seu mestre no caminho da morte, Anriong tem o poder de governar o abismo. Ele espalhará a vontade de seu mestre por todo o país como o segundo em comando, cavaleiro fiel e grande general. Nota especial: concluiu a posição divina de monstro e alcançou a posição divina de guerra. Assim como Bu alcançou a posição divina de Pale, Anriong ganhou o Or porque viveu toda a sua vida e morte no campo de batalha. Bam, bam, bam. Os traidores tentaram lutar contra Anriong e Dis Pluto com suas habilidades e poderes celestiais, mas logo acharam muito difícil resistir à força combinada de Anriong e Dis Pluto. A vitória caiu nas mãos de Anriong. Arg. Caramba. Muitos dos traidores foram pisoteados pelos cascos dos cavalos ou despedaçados pelas lanças de Dis Plutão. O resto começou a se espalhar em todas as direções sem olhar para trás. Alguns tentaram restaurar suas conexões com o mundo celestial, mas cada vez que tentavam, recebiam uma mensagem de erro dizendo que a conexão não poderia ser estabelecida. A sociedade piedosa menor que Malachi maior que se afasta da terrível matança. A sociedade demoníaca menor que infernal maior que está muito feliz com os gritos vindos do campo de batalha. Vimalacitra está observando cuidadosamente o campo de batalha. Cernunnos está procurando por seu apóstolo no caótico campo de batalha. Yon-Wu permitiu apenas que 4 entidades celestiais observassem o campo de batalha. Um era Malachi, a sociedade piedosa que simboliza o bem absoluto, e outro era Linfernal, a sociedade demoníaca que representava o mal absoluto. Como eles deram a Yon-Wu o fruto do bem e do mal, eles foram autorizados a observar cada movimento seu. No entanto, eles não puderam intervir. Os outros dois foram Vimalacitra e Cernunnos. Vimalacitra estava ocupado examinando o campo de batalha e Cernunnos estava ocupado procurando por seu filho. Logo, Cernunnos encontrou Rebeca se movendo rapidamente no meio do céu. Espírito celestial. Posição: familiar. Descrição: o espírito que já foi seguidor de um grande ser agora é familiar de outro grande ser. Embora ela seja cega, ela pode ver ao longe, e embora seja surda, ela pode ouvir o que não pode vereador. Ela se tornou uma ponte entre o céu e a terra. Nota especial: concluiu a posição divina de mistério e alcançou a posição divina de fome. Rebeca não tinha mais uma forma humana adequada. Quando ela se tornou familiar de Yon-Wu, ela expressou suas esperanças de se tornar humana novamente, mas agora ela parecia ter esquecido disso. Sua forte vontade foi transmitida através de um vento negro, e sua posição divina tinha o poder de consumir tudo. Seus alvos caíram no chão, sentindo sede e fome insaciáveis. O poder divino do qual eles estavam tão orgulhosos há poucos momentos secou rapidamente. Bu convocou vários mortos-vivos e executou vários feitiços enquanto comandava o campo de batalha e espalhava a morte por toda parte. Não, isso é um absurdo. Um deus que estava em conflito com Shannon gritou com a situação inacreditável. Rierre, eu te disse, não foi? Se você mexer com King Temper, espere. God Temper, você cairá na armadilha dele. Então, apresse-se. Shannon sorriu quando alcançou a conclusão de sua força extrema e abriu sua posição divina. Conquista. E morra, bam. O poder divino de Shannon explodiu. Ele derrubou o Sword Breaker e cortou seu oponente em 2. Swish. O corpo de seu oponente se espalhou como areia ao vento antes que Shannon o absorvesse. Shannon sorriu ao sentir os poderes espirituais e os fatores divinos preenchendo seu corpo. A experiência sempre foi prazerosa. Oh, este lugar realmente tem muita comida especial. Eu me pergunto qual será o gosto dos outros. Shannon correu para outra área. SSS. Ah, Arg. Salve-me, por favor. Foi um massacre unilateral. Shannon, Anriong, Rebeca e Bu, familiares representativos de Yon-Wu, agora simbolizavam os 4 caminhos da morte: conquista, guerra, fome e pálido. Eles eram a espada que representava a divindade de Yon-Wu e executava sua vontade. Cada posição divina poderia levar à abertura de uma nova. Houve também outros seres que foram pioneiros no caminho da palavra-chave, luta, de Yon-Wu. Ele planejou fazer do palco oculto seu território sagrado e consumir tudo dentro dele desde o início? Eu suspeitei que ele era uma pessoa gananciosa desde o início. Gostei dele. Ha ha ha. O Lorde Vampírico caiu na gargalhada,
expondo suas presas afiadas. Ela inicialmente se escondeu em Vigrid antes de escapar para a coleção de almas de Yon-Woo para evitar o demonismo. Ela também foi abençoada pelas revelações e conseguiu alcançar a escuridão do Rei Negro, algo que ela desejou durante toda a sua vida. Logo depois de abrir os olhos, ela não pôde deixar de admirar os planos que Yon-Woo havia colocado em prática. Como o palco oculto do 60º andar era o território sagrado do caos rastejante e o local de descanso final para muitos deuses do outro mundo, graças a Yon-Woo, ele tinha uma abundância de nutrientes de alta qualidade que não podiam ser comparados com outros andares. Ao usar este lugar como seu território sagrado, Yon-Woo poderia engolir todos os nutrientes dentro dele. Ele conseguiu induzir um rápido despertar para seus familiares, despejando todos os nutrientes em suas sombras, e foi por isso que eles conseguiram se desenvolver em tão pouco tempo. Além disso, Yon-Woo tinha ainda mais objetivos em mente. Desde o início, ele esperava que muitos dos enviados o traíssem, e ele já planejava absorver seus poderes, fatores e almas. Isso acabará por levar ao despertar da transcendência para os meios gigantes. Para o nosso Deus. Por Deus. Todos os meios gigantes, incluindo Valdebiche, apontaram as espadas para o coração e se esfaquearam sem hesitação. Disco, 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 foi uma visão terrível. O sangue respingou por toda parte, e a visão do suicídio em massa dos meios gigantes foi de gelar o sangue. No entanto, foi mais do que apenas suicídio. Era um ritual destinado a remover suas conchas físicas e ajudá-los a entrar em um estado de despertar, e os sorrisos em seus lábios eram uma prova de sua determinação. SSS. Sombras surgiram de seus corações e preencheram as veias vazias dentro de seus corpos. À medida que as sombras fluíam através de seus corpos, suas almas começaram a ficar pretas. As sombras possuíam uma quantidade abundante de energia que havia sido extraída das almas dos deuses caídos e dos demônios que os traíram. Desde o início, Yon-Woo nunca teve a intenção de dar o fruto do bem e do mal aos meios gigantes. Havia tantos nutrientes ao seu redor, porque ele se limitaria a abençoar apenas uma pessoa. A abundante energia das sombras fortaleceu seus corpos e almas, ativando o processo de transcendência. Eles saltaram alguns níveis em seu processo de transcendência de uma só vez. Rachadura, rachadura. Aos poucos, os corpos dos meios gigantes começaram a desmoronar, mas eles riram apesar da dor terrível. Este momento tão esperado finalmente chegou e eles puderam finalmente cumprir as aspirações, os anseios e os ressentimentos de seus ancestrais. Quando suas risadas se transformaram em gritos de alegria, os corpos físicos dos meios gigantes desmoronaram como castelos de areia implodindo. Rachadura. O corpo espiritual dentro de cada meio gigante começou a subir lentamente. Os corpos espirituais eram enormes, facilmente com dezenas de metros de altura. Sangue preto e vermelho circulava em suas veias, brotando ao longo de sua pele. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa. Os seres esquecidos que viviam apenas em mitos finalmente ressuscitaram depois de milhares de anos. Rugido. Os gigantes rugiram em uníssono.